Por que você, como atleta, sofreu tantas lesões? Como é que você hoje, olhando para trás, houve uma cobrança excessiva, você não se cuidou? O que você faria diferente em relação às lesões? Para vocês verem o quanto, né, a fisioterapia ela foi importante na minha vida como atleta. E em uma dessas clínicas que eu realizei o tratamento, hoje eu sou fisioterapeuta dessa clínica. Eu critico muito o modelo de política voltada ao esporte no Brasil, que deixa de considerar o esporte universitário. O fisioterapeuta ele é o profissional que realiza a avaliação do movimento. Essa visão mais holística da osteopatia foi o que me chamou mais atenção. Menos celular e um pouquinho mais de atividade física. Agora explica o que é a face. Eu acho que as pessoas não sabem o que é e como ela... Desculpa, João, mas como ela funciona no nosso organismo. Sejam bem-vindos a mais um Mundo Real. Tudo bem, Vanusa? Tudo bem, João. E você? Muito bem. Hoje a gente vai ter uma consulta gratuita aqui para nós e para os nossos telespectadores. Isso é legal. Vamos aproveitar. Acho que tem sido essa experiência para todos nós. Eu aprendo muito com as nossas conversas aqui, por exemplo. Eu adoro, ainda mais quando tem assim umas histórias bacanas para rechear, né? É tão gostoso ouvir a história de vida das pessoas com informação ainda. E quando a gente pode provocar algumas situações, quando você vai numa consulta com um profissional da saúde, um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, você vai ali para aquela consulta, o tempo tá bem engessado, você tem limites até onde você pode conversar. Agora, daí você vai para casa e fica pensando, por que eu não perguntei isso, não falei aquilo? Aqui a gente deixa a conversa rolar solta à vontade, mesmo, né? Você não sai também com vontade de ter conversado mais, às vezes, com aquele profissional? Muitas não só vezes, do negócio, né? Não vezes. só do problema. Acho que a gente vai ter que estender o horário do mundo real. Para umas 2 horas, 3 horas. Vamos fazer parte 1, parte 2. O duro, não sei se os nossos telespectadores vão nos aguentar tanto tempo. Depois vocês contam pra gente aí. Desliga, volta. Liga depois, né? É isso aí. Hoje a gente vai conversar aqui com o Felipe Silva, fisioterapeuta. Você foi jogador de futebol também, profissional? Fui também, profissional. Jogou onde? Joguei no Rio Preto, Aquidauanense, Goiatuba, sei para alguns clubes. E aqui no Paraná, jogou? Aqui no Paraná joguei no ACP, interior do Paraná. O ACP é Atlético do Paranavaí. Atlético do Paranavaí. Noroeste, exatamente, calor lá, né? Muito quente. Vou te pedir um pouquinho, para você vir um pouquinho mais para frente, para ficar mais perto do microfone. E por que desistiu do futebol? Desisti do futebol pela perspectiva, né, da profissão e pelo acúmulo de lesões que eu acabei conhecendo a fisioterapia através do futebol, né, e a partir de então a sequência de lesões me fez parar, né, diversos tipos de lesões, então vai ter bastante coisa pra gente conversar sobre isso. Vem mais um pouquinho mais perto do microfone, isso. E parar em Curitiba como? Conheceu uma curitibana? Não, sou daqui. Sou daqui de Curitiba. É que ele disse que jogou lá em Goiás, né? Interior de Goiás. Olha. Mas olha, ser jogador de futebol, acho que é o sonho de muitos brasileiros. Você ser jogador profissional, jogar na seleção brasileira. E quem começa a jogar sempre pensa nisso, lógico. Em ser bom, ganhar dinheiro, ficar rico, né? Se tornar uma estrela do futebol, que é a paixão de todos os brasileiros aqui. Agora, um desafio muito grande, porque a concorrência, a disputa desleal, né? Pela quantidade de jogadores em potencial que nós temos. Sim. O Brasil tem muitos bons jogadores, né? Acho que um celeiro de excelentes jogadores, né? O nosso país. E essa concorrência, ela é realmente surreal, né? Se a gente for colocar em números, talvez ser um jogador profissional do alto rendimento seja mais difícil do que passar em uma universidade federal de uma medicina, por exemplo, né? Então a concorrência ela é muito alta. E começa muito cedo nesse ramo, né? Começa muito cedo, né? Eu particularmente comecei numa escolinha com 6, 7 anos de idade, né? A partir de então, aos 10 anos entrei em uma categoria de base, né? Que era do Curitiba, e fiquei até meus 14, 15 anos, né? Quando eles optaram por me dispensar. E aí comecei a rodar e a partir daí então comecei a sair de casa, né? Dos 15 para 16 anos já fui para o interior de São Paulo, já comecei a buscar meus objetivos por lá, né? Onde é o celeiro, onde é o centro ali do futebol, né? Interior de São Paulo e a própria capital. E ali então eu vi que realmente a concorrência ia ser grande, Desumana, né? Desumana. Né? Aqui a gente já imagina que a concorrência é grande, mas quando a gente sai para uma
uma grande capital como São Paulo, assim, a gente percebe que lá é... Nossa, eu fico pensando no desprendimento, João, da mãe, do pai, em deixar um garoto. 15, 16 porque, anos. Nossa, às vezes até mais cedo em alguns casos, né? Sim. Um desafio bem grande. Eu critico muito o modelo de política voltada ao esporte no Brasil, que deixa de considerar o esporte universitário, né? Porque eu sempre cito como exemplo os Estados Unidos e outros países também, porque você pode praticar esporte, tá no caminho para o esporte profissional e ao mesmo tempo frequentar uma universidade, ganhar uma bolsa, fazer isso ao mesmo tempo em que você se qualifica para uma profissão. E aqui no Brasil, como a gente não tem um esporte universitário forte, não que ele não exista, ele existe sim, mas não tem tanta importância como tem em outros países. Conciliar é difícil. Você faz a opção para o profissional. No passado, assim, coisa de 10, 20 anos atrás, as pessoas tinham que optar pelo vestibular ou pelo esporte. Não, eu deixei de jogar tênis porque tinha que fazer vestibular, tinha que estudar para o vestibular, não tinha tempo para continuar treinando. Eu tenho um amigo, inclusive, que jogava muito bem futebol, tinha vindo a Curitiba para estudar e foi convidado para jogar, não me lembro aonde. E aí ele jogava salão. E aí o pai dele falou, não, de jeito nenhum, você vai estudar. Então ele teve que fazer a opção, né? A opção de estudar e não de jogar. Por quê? Porque o esporte universitário, se não deu certo, porque o esporte é um risco, isso que você disse do futebol, isso vale para todas as modalidades, né? As vagas são perto daqueles que sonham em se tornar atletas profissionais. Agora, você conseguiu no Brasil, diante de todas essas dificuldades, foi uma das razões pelas quais eu te chamei aqui, inclusive, você conseguiu do esporte profissional, sem praticar universitário, mas aprender algo com o esporte que te levou para a sua profissão, que é a fisioterapia. Ou seja, de algo que talvez tenha te frustrado bastante, que foi a não possibilidade de continuar no esporte profissional, a desistência do sonho, né? Você criou um caminho para uma profissão que você ama, as lesões também, né? Que você teve que enfrentar, você viu o tratamento, como funcionava, e te levou para o caminho do estudo, da qualificação, da capacitação pessoal, aí para ter uma profissão, e hoje você é um grande profissional. Eu já trabalhei com você, posso dizer isso, né, com toda tranquilidade. E o diferencial do Felipe, que apesar de muito jovem, né, ele sempre está buscando mais informações. Acho que é o grande segredo de qualquer profissão, você está se atualizando com estudos, com pesquisa, indo atrás de informações, né? Não é só o dia a dia, né? As coisas mudam muito rapidamente porque a ciência está aí, as pesquisas acontecem, e aí o processo de evolução, ele exige realmente o conhecimento, né, Felipe? Sim, não, eu concordo, né? Primeiro, referente a questão da desistência, né? Ainda como atleta profissional. As lesões me traziam algo positivo também, né? Então a dificuldade de você ficar fora dos treinamentos, ficar fora dos jogos, era algo que dentro da minha cabeça eu ficava pensando, eu tenho que tirar algo de positivo nisso, né? E a partir de então eu comecei a ter convivência com a fisioterapia, né? E algumas questões até voltava aqui para Curitiba para realizar os tratamentos, né? E em uma dessas clínicas que eu realizei o tratamento, hoje eu sou fisioterapeuta dessa clínica. Que legal. Que é na Clínica Redes, ali no Rebouças, junto com o Raul Furlani e com o Gustavo Rezende. Então, para vocês verem o quanto, né, a fisioterapia ela foi importante na minha vida como atleta. Né? E desde aquela época também, essa questão daí de atualizações, né, eu ia vendo o perfil dos pacientes também, ainda como atleta, mas ia entendendo qual era o perfil dos pacientes que chegavam, né, e pacientes que sabiam o que eles tinham, né, tipo um estiramento muscular. Pesquisa na internet, o que é um estiramento muscular? O paciente chega na clínica sabendo o que ele tem. Né? E desde então eu procurei sempre buscar essa questão de explicar sempre para o paciente também, né? A situação, a condição, que muitas vezes na internet é passada de uma forma muito simplista, né? Ou fatal, né? Fatal, tem coisas que são fatais. Exatamente, né? Uma dor de cabeça é um câncer muitas vezes, né? Então, tem todas essas questões aí que eu comecei a aprender desde muito cedo, né? Busquei esse aprendizado. Você é interessado, essa é a verdade, né? Sempre busquei esse... E agora faz uma especialização numa área que aqui no Brasil não é tão conhecida, né, Isso. Felipe? E agora eu me joguei aí na osteopatia, né? Comecei essa especialização. Para falar a verdade, eu estava indo para o caminho da desportiva, né? Especialização na pós-graduação na área desportiva ou da traumatortopedia, né?
E por conta da pandemia, né, há 3 anos, a partir de 2 anos e poucos atrás aí, foram surgindo muitas lives, né, no Instagram principalmente, e a partir de então eu comecei a acompanhar alguns osteopatas dessas lives, né, e eu fui começando a gostar dessas lives, fui entendendo a linha de raciocínio, né, quais que eram as filosofias dentro da osteopatia, né, e ficava aquela pulguinha atrás da orelha, será, né, será que quando acabar não dá para eu ir para essa área que eu tô achando tão interessante? E ainda nessa época, quase me formando, né, eu começava a aplicar algumas técnicas em alguns pacientes quando era possível, né? E eu começava a ver alguns resultados que eu não tinha em 2 semanas, 3 semanas de tratamento, né? Então é aquela questão que a gente conversou um pouquinho antes, essa visão mais holística da osteopatia. Sim. Foi o que me chamou mais atenção, né? Essa visão global do corpo, de buscar realmente uma disfunção, não ir somente nos sintomas, né? Mas ir na causa do problema. Eu estava contando para o Felipe que eu sou muito fã da osteopatia, porque a primeira consulta, eu fui encaminhada para o osteopata, a primeira consulta eu pensei, esse negócio não vai funcionar. Ele falou, olha, daqui uns 2 ou 3 dias você vai começar a sentir uma melhora, e aí semana que vem a gente continua trabalhando. E eu tinha uma dor quase que crônica aqui, desde a minha adolescência. E quando chegou no fim daquele dia, eu parei e pensei, cadê a dor? Tô sem dor. Gente, isso não é daqui. Eu acho que eu fui abduzida e voltei me devolver, foi um milagre. Aí, claro que eu voltei na outra semana, daí não precisei mais tratar aquilo, tratei outras coisas, e uma das coisas que eu tratei foi a síndrome do túnel do carpo, não precisei fazer cirurgia, então para mim é uma área muito legal, eu super indico o pessoal, o Felipe aí se especializando, é muito bacana. Bem legal. É legal também porque eu tive uma experiência como paciente na época, como atleta, né? Vocês viram que eu passava bastante pela fisioterapia e que eu tinha um problema de coluna na época, era uma protusão discal, onde alguns médicos sugeriram até um procedimento cirúrgico depois da finalização da minha maturação óssea, né? E ali foi quando eu conheci um osteopata na época, que trabalhava em cima de um salão de beleza que minha mãe tinha. E o cara, o Rodrigo Bula era o nome do doutor, né? E ele, na avaliação, ele, cara, pode ficar tranquilo que cirurgia você não vai precisar fazer. Como paciente já estava indo desolado, né? Acreditando em um procedimento cirúrgico que eu ia precisar realizar, uma pessoa falar aquilo pra mim. Grave, né? Uma coisa séria. Ali eu falei, eu vou acreditar nesse cara. E desde então fiz os 2 meses de tratamento com o Rodrigo Bula, né? E na época... Importante dizer que osteopatia é uma especialidade da fisioterapia. Com certeza. Né? Não é qualquer um que pode ser osteopata. Com certeza, especialização na fisioterapia. Agora, no Brasil, fisioterapia é muito desvalorizada em relação a outros países também. No sentido de reconhecimento, assim, ficamos nas mãos dos médicos durante muitos anos. E os médicos às vezes indicavam o personal trainer, o profissional de educação física e não o fisioterapeuta, né? Criavam as suas próprias clínicas de fisioterapia nos seus consultórios, ou seja, a profissão ela ficou muito refém de outros profissionais da saúde. Hoje ela passa a ganhar vida própria, as clínicas passam a surgir e se discute muito mais a prevenção, aquilo que você falou aqui da raiz do problema, né, que a osteopatia trata também, mas que deve ser analisada e só um fisioterapeuta é capaz de fazer isso, porque se eu chego com uma lesão, uma epicondilite, por exemplo, na tua clínica, que é essa dor no cotovelo, não é dor de cotovelo, é dor no cotovelo, a medial, que é a João tem dor de cotovelo. Ou a lateral que é de tenista, existe uma razão pela qual ela está lá, né? Então, assim, não é só tratar da dor, o médico vai tratar, vai te dar um remédio, um anti-inflamatório, vai te pedir para ficar em repouso, a dor vai passar. Sim. Agora, eu posso estar fazendo alguma coisa errada que está causando o problema. E essa avaliação, quem tem condição de fazer melhor é o fisioterapeuta, né? Do movimento, da biomecânica. Com certeza, com certeza. A gente fala que o fisioterapeuta ele é o profissional que realiza a avaliação do movimento. Né? A gente chama do diagnóstico cinesiológico funcional. Então, essa função é do fisioterapeuta. Né? Em certo ponto eu discordo quando você diz que a fisioterapia ela é desvalorizada, em outro ponto eu concordo. Né? Hoje, a fisioterapia no âmbito público, no âmbito
público, ele não é valorizado. O plano de saúde, por exemplo, paga muito pouco para um fisioterapeuta. Né? Agora, no âmbito particular, tem muitos fisioterapeutas bons, como também tem os bons nos âmbitos públicos, mas daí não são valorizados. Agora, referente a essa questão da epicondilite, por exemplo, que você comentou, né, João? Geralmente, a epicondilite, a causa dela é alguma sobrecarga que esteja acontecendo naquela estrutura. Né? Então, a avaliação do fisioterapeuta se torna fundamental, né? Porque não o paciente está com aquela dorzinha de cotovelo, geralmente ele busca um anti-inflamatório, passa 2-3 dias ali, melhora um pouquinho, volta para o teu esporte, né? Tenta de novo mais um pouquinho, joga 2-3 vezes, sente de novo, procura um médico, né? O médico passa uma outra medicação, é avaliado, às vezes já sugere uma fisioterapia. O perfil desses pacientes, especificamente das epicondilites que chegam na clínica, são um perfil de pacientes que já chegam num grau um pouquinho mais avançado da epicondilite, que já tentou um tratamento inicial somente medicamentoso. Né? Então, essa avaliação cinesiológica se torna muito importante para entender essa sobrecarga na estrutura. Entendeu? E às vezes a correção do movimento resolve? Resolve. Não só a correção do movimento. Primeiro, pensando em um tratamento, quando o paciente chega num quadro... Você tem que tirar a dor, né? Isso, exato. Num quadro, quando já chega num quadro... falando da epicondilite, né, que tem alguns graus, né, da patologia, já chega num grau um pouquinho mais avançado, onde não é só um quadro inflamatório, que é o quadro inicial, é um quadro onde já tem micro degenerações naquela estrutura, rupturas, né, então aí que entra um pouquinho a confusão do tratamento da epicondilite. Eu costumo até brincar com os pacientes que a epicondilite é a patologia da paciência. Né, que você tem que entender um pouquinho mais a fisiologia, né, e explicar isso para o paciente, que tem todo um processo fisiológico de reparo tecidual. Não adianta oferecer milagres lá para ele, que em 2-3 dias você tá bom, que ele não vai estar bom. Né? Então, essa importância cinesiológica, diagnóstico mesmo da disfunção, qual que é a sobrecarga daquela estrutura que está acontecendo, se torna muito importante. Agora, eu tenho a epicondilite, assim como eu tenho canelite, né, que é o síndrome de estresse. É só uma carinha bonita, é tudo bichado. Síndrome de estresse na tíbia. Não sei se é canelite, se é canelite, acho que é canelite. Chama comumente de canelite. Né? Que é na tíbia média, que é causa ali uma inflamação. Estresse, né? E eu tenho isso desde os 16 anos. É uma lesão que às vezes quando eu estou acima do peso eu sinto mais, quando eu estou com peso melhor eu sinto menos, mas ela sempre está ali. Se eu encostar na minha canela, eu vou sentir aquela dor da lesão. Eu estava vendo o Nadal, que está com essa, como é que é o nome aqui? Até um nome bastante complexo aqui, síndrome de Miller-Weiss, que ele está sofrendo com isso, e ele mesmo dando entrevistas a respeito da lesão, assim como o Guga quando teve também um problema no quadril, falando o seguinte: olha, eu tenho essa síndrome, é uma lesão que eu tenho, eu convivo com ela, me dói muito, me incomoda muito, mas eu tenho que aprender. Existem lesões ou dificuldades que o atleta, como você foi atleta também, que dá para conviver com essa dor, pelo menos durante um período, e continuar jogando, continuar praticando. Claro que o desempenho ele não será o mesmo, vai cair. Mas tem como você, com fisioterapia, com tratamento, conviver com a lesão por muitos e muitos anos? Tem várias vertentes, né, João, nessa tua pergunta, né? Especificamente nessa questão da síndrome do Nadal, né? É uma questão que acomete uma estrutura óssea, né, chamada osso navicular, que fica na região do médio pé, numa região central interna do pé. Né? Então, ele foi diagnosticado em 2005 com essa patologia. Os tratamentos, eles podem ser conservadores, né, ou os tratamentos cirúrgicos. Nesses tratamentos conservadores, entra também a questão da fisioterapia, um acompanhamento com o fisioterapeuta que o Nadal vem fazendo desde então. Né? Então, ele convive com a dor, mas com toda certeza ele vem fazendo um trabalho para que essa dor não seja tão incapacitante para ele nos momentos de atividade de alta performance. Né? Então, se não me engano, no ano passado, somente que ele realizou uma cirurgia para reparo daquela estrutura, né, da estrutura óssea ali, mas que um trabalho biomecânico, como você bem comentou, se torna fundamental nesses casos. Né? Quando é uma situação como, por exemplo, o Nadal, né? Ele não quer perder tempo de competição, com certeza, né? Ele quer estar sempre em atuações nos grandes campeonatos. Talvez um procedimento cirúrgico deixe ele fora por muito tempo.
né? Então, e qual que vai ser... e não existe também garantias, às vezes, do procedimento cirúrgico no tratamento após o procedimento cirúrgico, né? Então, às vezes, o tratamento conservador, o paciente começa a ver alguns resultados e começa a perceber que aquela dor não é tão incapacitante. Ele consegue se acostumar com aquilo. Então, tem toda uma questão de neuroplasticidade, da pessoa entender aquela dor e saber lidar com aquela situação. Claro, trabalhando algumas vertentes que pode segurar aquela dor, vamos dizer assim, né, de reduzir aquela dor durante as suas atividades físicas, com um trabalho fisioterapêutico. Mas uma hora vai acabar. Em algum momento vai chegar. Mas isso não piora? Por conta da dor e por conta da estrutura. Da lesão específica. Né, e por conta da estrutura. E continuar fazendo um esporte, né, principalmente um atleta assim, de alta performance, não piora o caso dele? Se ele continuar... Sim, se manter. Tem essas vertentes também. Né? Por exemplo, ainda continuando na síndrome do Nadal e se o osso navicular dele, vai chegar um momento que aquela estrutura, de tanta compressão naquela estrutura, vai ter uma necrose tecidual ali. Né? Aquela estrutura não vai ter mais irrigação sanguínea, vai ter um impacto tão grande que ele não vai aguentar mais pisar no solo, por exemplo. Aí, né? cirurgia é a única solução. Aí a cirurgia vai ser um momento que ele vai optar pelo procedimento. Ele deve estar trabalhando isso mentalmente, psicólogos também, com equipe, fazendo um planejamento até da sua carreira em torno dessa lesão e dessa dor. Perfeito. Esse é um problema sério, né? Porque o atleta, quando a psicologia esportiva trata disso mesmo, quando o atleta tem uma lesão, tem um problema mais sério, físico, a primeira coisa que acontece é a negação. Não vou aceitar, não é assim, até ele conseguir atingir outros graus nessa evolução, de admitir que tem uma lesão, que precisa ser tratada, recuperada, até voltar ou não, mas as frustrações elas podem tirar o atleta, né, da atividade, se ele não souber administrar o tempo. Eu assisti também o documentário do Kobe Bryant, do momento da saída dele do esporte, da aposentadoria dele, como foi difícil para ele, né, porque a paixão da vida dele, desde criança, morando na Itália, vivendo basquete, de repente foi direto pro profissional e treinava assim que nem um maluco porque ele era apaixonado pelo esporte. E daí uma lesão, outra lesão, tal, até o ponto dele ter que parar, e jovem, né, porque você tem 40 anos, né, jovem, para o atleta talvez não tão jovem, mas para o esporte, para a prática profissional. E aí a gente tem os atletas como eu, por exemplo, né, os que começam mais velhos, né, e que resolvem ser atletas também. Para tudo isso, a tecnologia, a ciência, a pesquisa, nos mostrou que um acompanhamento e a prevenção pode evitar muita coisa. Quando que isso que deve complementar a atividade, a prática esportiva, deve começar, coisa que a gente não sabia no passado, né? E quais são os treinamentos preventivos que dá para fazer para a gente evitar possíveis lesões, né, e não ter que se frustrar no futuro? Uma hora vai ter que parar, não tem jeito, ou diminuir a carga, né, principalmente o atleta profissional. Mas os treinamentos educativos, por exemplo, né, o fortalecimento, a musculação, todo o conceito de musculação mudou muito, né? As pessoas achavam que musculação era para virar marombeiro antes, não, agora existe um reconhecimento de que treinamento de força para... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre prevenção, sem querer me estender. Claro. Primeiro, essa questão multidisciplinar eu acho fundamental, né? Esse trabalho não só com o fisioterapeuta, não só com o educador físico, não só com o médico, né? Esse trabalho conjunto entre equipes ali, né? Isso é uma tendência, né? Exatamente. E entrando no mérito da questão da prevenção de lesão, né? Ele é um tema que vem sendo bastante abordado, né? Bastante abordado, e acredito que agora, depois da pandemia, ainda mais, né? Ainda mais. Só que, ao mesmo tempo, é um tema muito abrangente, né? Não dá para eu falar que a disfunção que eu encontrar em você, João, vai ser a mesma disfunção que eu vou encontrar no Pedrinho, né? Então, quando a gente pensa em prevenção de lesões... Acorda, Pedrinho. Então, a prevenção de lesão, a gente fala que na fisioterapia, a gente parte do ponto do princípio da individualidade, né? A gente tem que entender, diagnosticar, a importância de um bom diagnóstico na hora de você receber o teu paciente, desde simples questionários,
Desde você entender como que é o teu dia a dia, Vanusa, como que é o teu dia a dia, João, como que você passa o teu dia, em que posição você passa a maioria dos seus dias, né? Então, dei até testes funcionais, né? Que a gente tem um repertório daí sim um pouquinho maior para identificar as estratégias corporais no movimento, para entretar ali um déficit de flexibilidade, um déficit de força entre o músculo agonista e antagonista, enfim, diversas ferramentas que a fisioterapia pode proporcionar para a gente realizar daí um trabalho sim mais assertivo. Porque não adianta nada eu chegar aqui também e falar para vocês, prevenção de lesão é tudo, né? É só passar alguns exercícios aqui, mas o exercício que eu vou passar para você não é o mesmo exercício que eu vou passar para ele. Por exemplo, eu imagino, né, que ter os músculos fortalecidos e um bom alongamento seja protetor, claro, né, de alguma maneira. Mas, por exemplo, eu posso ter um alongamento bem melhor que o do João. E tem, com certeza. Não, hoje não. Só pelo fato de ser mulher tem mais, né? Mas assim, e por outro lado, ele, até por ser homem também, tem mais força. Os músculos mais fortes, né? Sim. Então não dá para ser igual. Exatamente. Né? Exatamente. Tem que avaliar o caso de cada um. Exato. Agora, eu também percebo que hoje tem uma preocupação muito grande com o idoso, né? Então, essa prevenção também em relação à terceira idade, não é? Com certeza, com certeza. Cada vez mais os idosos, também praticantes de esportes, né, buscam a fisioterapia e a linha de raciocínio é a mesma. O princípio da individualidade. Você trata um atleta e um idoso da mesma forma. Os exercícios, claro, né? A forma de tratamento vão ser diferentes. Com certeza. A questão de controle de carga vai ser totalmente diferente. Mas a avaliação, os detalhes, a coleta de dados vai ser igual. Tudo que eu conseguir reter de dados vai ser importante quando eu for pensar em um programa preventivo de lesão, entende? Então, cada vez mais as pessoas buscam a fisioterapia, doutor, eu não quero me machucar mais, eu estou buscando você porque eu não quero me machucar mais. Então, com certeza, esse paciente ele tem um histórico de lesão. Ele já chega sabendo o quão é difícil não poder praticar o esporte que ele ama. Né? Então, essas coletas, essas conversas e esses diagnósticos cinesiológico funcional que a gente comentou. Mas não só para o esporte, né? Para o dia a dia, porque eu lembro que eu tenho um primo fisioterapeuta, um dia ele falou, Vanusa, às vezes a gente precisa trabalhar com uma pessoa idosa que ela precisa se levantar para pegar algo no armário. Então, ela tem que... E nesse movimento, ela pode fazer uma lesão porque ela não está preparada. A musculatura dela teve uma grande perda muscular e tal. Mas o que ele está dizendo é que os problemas do atleta, as dificuldades, as limitações que o atleta pode ter, que pode causar uma lesão durante a prática esportiva, são as mesmas limitações que um idoso tem também. Sim. Físicas, né? Mas não só em prática de esporte, né? Sim, mas a lesão vai acontecer do mesmo jeito. Sim. E pode ser a mesma lesão, mas por conta de um outro movimento, de uma outra prática. Exato. É interessante isso, porque a gente fala prevenção, é isso que você falou. Não, então vamos trabalhar essa prevenção fazendo o quê? Fortalecimento e flexibilidade. Mas não é só isso. Tem que ser muito específico para cada pessoa. E isso é importante. Claro que fazer isso já vai ajudar, isso por si só já é importante. Mas, de repente, por exemplo, eu vou contar o meu caso. Eu tive uma lesão, uma delas foi no tibialis posterior. Tratei, fiz fisioterapia, reabilitação, fortalecimento. Mas depois que eu fui fazer uma análise sobre a minha pisada. Sim. E daí eu consegui entender por que eu tive a lesão. Você foi na causa. Eu fui na causa. E trabalhei daí a causa. E hoje eu nunca mais tive essa mesma lesão. Né? Porque eu vi que eu tinha um problema na minha pisada. Eu jogava a ponta do meu pé direito de um pé só. Pé direito para fora, calcanhar para dentro. Tinha uma rotação no meu quadril que poderia gerar um problema de quadril futuramente também. Então eu já resolvi vários problemas. Essa avaliação ela é fundamental. Você pode identificar, por exemplo, que um idoso tem um encurtamento da parte posterior da coxa maior, em relação a idosos, não que todos tenham o mesmo problema. Claro. Cada idoso também deve ser tratado de maneira diferente. Então essa avaliação é fundamental, para que eles não se machuquem na hora de pegar o sabonete. Correção de postura, né? Eu acho assim que a fisioterapia é tão legal, porque ela nos vê de uma maneira holística, como disse você, né? Global, assim. E é legal esse tema, né, Vanusa? Porque o padrão ouro na fisioterapia preza essa individualidade. A gente realmente ter essa paciência, esse tempo para conseguir coletar o maior número de dados possíveis para a gente conseguir
oferecer um serviço de alta qualidade, né? Ficou muito aquela história de fisioterapia é só choquinho, fisioterapia é só ultrassom. Por muito tempo se mostrou isso, principalmente quando mostrava jogador de futebol. Eu até queria perguntar um pouquinho, o que está muito em alta hoje é o recovery. São aquelas botas, né? Pneumáticas, Sim. né? Aquelas botas, também o banho quente, a sauna infravermelha, vários equipamentos aí que são utilizados, inclusive a liberação. Isso traz resultados para quem pratica esporte? A recuperação é mais rápida? Como é que isso funciona? Sim. A recuperação é mais rápida, né? Tanto a liberação miofascial, quanto essas botas pneumáticas, como todas as estratégias de recovery, né? São ferramentas que otimizam a recuperação muscular, né, dos atletas. Então, eles têm resultados mais rápidos, né? Tem resultados, né? consequentemente, mais rápidos. Porque aquela fadiga muscular, aquele acúmulo de ácido lático, ali toda aquela questão fisiológica muscular, 24 a 48 horas após a atividade física de alta intensidade, com essas ferramentas a gente consegue otimizar esse trabalho, né? Então, quando o atleta ele vai fazer o seu próximo treino após a atividade física de uma alta intensidade, após realizar esses trabalhos de recovery, ele tem uma sensação de conforto, né? Ele consegue render mais do que um atleta que muitas vezes não fez esse trabalho de liberação miofascial, de bota pneumática, né? Por toda uma questão tecidual, né? Falando um pouquinho da fáscia, né? Esse tecido conectivo muscular, que tem uma função importante nesse deslizamento. Então, a liberação miofascial se torna fundamental, não só nessa questão do recovery, a liberação miofascial evoluiu muito, como o João bem comentou, está sendo utilizado em vários outros aspectos também, em outras vertentes. Fiz também e super aprovo. Para dor nas costas eu fiz, inclusive. Agora, legal. Explica o que é a fáscia. Eu acho que as pessoas não sabem o que é e como ela... Desculpa, João, mas como ela funciona no nosso organismo. A fáscia tem tipos de fáscias, né? Acho que para o pessoal ficar mais claro, quando a gente compra aquela carne vermelha no açougue, vem aquela camadinha branca por cima, né? Uma peliculazinha branca por cima da carne, né? Que às vezes eles tiram. Né? Que às vezes a galera acha saboroso. Então, esse é um exemplo, né? Trazendo agora para nós humanos, né? Isso é um exemplo de tecido conectivo que existe ali naquelas estruturas faciais, que fazem essa correlação, esse cobrimento da estrutura muscular, até de algumas estruturas tendíneas, né? Para dar esse microdeslizamento, essa conexão entre as estruturas teciduais, no caso daí. A liberação facial na recuperação, você falou que a recuperação é mais rápida. Quando não tem a recuperação, o risco de lesão aumenta? Por exemplo, faço um treino forte hoje, não me recupero em 24 horas para fazer outro treino, mas faço outro treino, forço. Isso aumenta o meu risco de lesão? Eu acho que não é uma resposta simplista assim, né? Fez liberação, não vai machucar, ou não fez liberação, vai machucar. Não, eu estou falando de recuperação. Sim. Que isso acelera o prazo de recuperação. Isso, acelera. Otimiza a recuperação, né? Mas se não tiver recuperação... Trabalhar uma estrutura fadigada, novo. Sem dúvidas. Aí entra uma questão de controle de carga, né? Que é um perfil de bastante pacientes que procuram a fisioterapia. Né? Não existe um controle de carga desse paciente. Então, como o João comentou, fiz um treinamento forte 24 horas atrás, vou fazer um outro treinamento forte 24 horas depois? Né? Fiz uma liberação miofascial, será que isso vai ser o suficiente para eu ter recuperado? Tem todo um processo fisiológico que a gente tem que respeitar. Né? Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente educar esses atletas, principalmente amadores e recreativos. Né? Que o controle de carga, ter essa consciência dos tipos de exercícios que estão realizando, né, da intensidade dos trabalhos que estão sendo realizados, é muito importante quando pensa em algo preventivo de lesão. Né? Por que você, como atleta, sofreu tantas lesões? Como é que você, hoje, olhando para trás, houve uma cobrança excessiva, você não se cuidou? O que você faria diferente em relação às lesões? Essa é uma pergunta bem legal. Eu queria muito ter sido o meu fisioterapeuta, né? Não tive essa oportunidade. Eu sempre fui um menino, na época, muito franzino, né? Eu sempre fui um menino muito
magro, fraquinho, assim, até meus 14, 15 Sério? anos. Uhum. E é grandão, né? E naquela época, os clubes hoje de alto rendimento, eles oferecem, né, academias, oferecem fisioterapeutas ali para realizar um acompanhamento, mas isso em clubes Série A de brasileiro, Série B de brasileiro, esse que a gente enxerga na televisão. E não foi o meu caso, eu passei somente joguei no Coritiba até uns 14, 15 anos de idade. A partir de então, foi só perrengue. Né? Então, muitas vezes, até hoje como fisioterapeuta, enxergando como fisioterapeuta, os trabalhos físicos passados não eram os mais adequados. Uhum. Né? Uma carga excessiva de treinamento sobre meninos que estavam em maturação, né, biológica ainda. Então, o que eu faria diferente hoje, primeiro é fazer um trabalho conjunto, multidisciplinar. Precisava ter fisioterapeuta em todas as categorias de base. Em todas as categorias de base. Necessita de um trabalho de um fisioterapeuta para realizar trabalhos preventivos semanais, para trabalhar questões como que eu não tinha mobilidade, eu não tinha mobilidade nenhuma de tornozelo, né? Minha flexibilidade. Para você ter eu realizar minha corrida, eu realizava sobrecargas da minha estrutura posterior da perna, né? Então, eu não tinha mobilidade no quadril, então tinha uma rigidez muito importante no quadril, que na época não era orientado, nem sabia que era algo tão importante, né? A partir de então, dos meus 16, 17 anos, que eu comecei a conhecer a fisioterapia, eu fiz amigos fisioterapeutas desde então, né? Que eu comecei a realizar esses tipos de trabalho, mas também faltou um pouquinho da minha parte, né? Mas não porque eu não queria, porque o meu amigo fisioterapeuta falou, mas eu não conhecia da fisioterapia, eu não absorvo com a mesma importância. Sim, né? E não tinha ninguém ali de olho em você. De olho, claro. E essa questão, acho que educativa para os atletas também é muito importante, né? Esses adolescentes, esses jovens, procurar esse trabalho preventivo, independente se for de alta performance ou se for, como eu tinha dito, de forma recreativa, né? Mas de alta performance, por exemplo, o tratamento preventivo da própria fisioterapia com alguns exercícios educativos pode até melhorar o desempenho. Sem dúvidas, sem dúvidas. É a base. A base da pirâmide. Eu tive um instrutor na academia que ele foi mais ou menos como você. Ele foi jogador de futebol e aí começou a sofrer lesões e tal, mas as lesões dele não eram nem sofridas tanto em campo. Elas foram sofridas por excesso de carga na musculação, porque queriam que ele se fortalecesse, né, para ter um desempenho melhor, porque ele jogava bem, mas era mais franzino. E com isso ele acabou lesionando o joelho, tinha mais ou menos, não sei se quadril ou se foi tornozelo, mas enfim, eu acho que foi quadril. Mas aí ele acabou se revoltando, porque ele, né, sentia dor, afinal de contas, abandonou o futebol, foi fazer educação física, porque afinal de contas era a área que ele gostava e tal, mas ele falava do futebol com muita tristeza, e não como um pedaço de sonho realizado ou algo assim, porque ele tinha um ressentimento da exploração que havia em cima dos meninos ali que estavam em treinamento. Você chegou a ver isso, percebeu isso? Em mim, sim. Né? Depois que eu tomei a decisão, que eu voltei para casa e falei, não vou mais jogar futebol, precisei de um trabalho até com psicóloga, né? Eu agradeço demais, minha psicóloga foi muito importante o trabalho psicológico naquela hora ali, porque pensa, desde os 7 anos de idade até os 21, com aquele sonho, aquela ambição de se tornar um jogador profissional, que eu consegui me tornar, mas a questão da rentabilidade, que era um dos principais tópicos quando você pensa em ser um atleta profissional do futebol, foi um baque muito grande, né? Então, eu consegui dentro da fisioterapia, por isso que eu tenho uma gratidão muito grande pela fisioterapia, né? Porque eu consegui ressignificar toda aquela frustração, né? E trazer novos sonhos, trazer novos objetivos, que isso foi fundamental. Mas se sentia essa exploração, digamos, querer forçar o menino, o rapaz, o jovem talento ali a ficar mais forte, excesso de carga, excesso de treinamento? Sim, sem dúvida, né? Sem um certo cuidado pensar no futuro dele. Com toda certeza. Falta um pouco de profissionalismo nas categorias de base. É que o cara daqui quer vender para lá, né? Então ele quer tornar você nesse momento bom, não importa se amanhã você não vai estar. É igual aquele ditado, né? Dizem que futebol é igual laranja, né? Enquanto tem caldo,
Tá ótimo. Depois virou bagaço. Falando em laranja, tem muita laranja lá em Paranavaí, onde você jogou. Tem fábrica de suco. As melhores laranjas que eu vi da vida foi lá. É verdade. Cara, o Neymar outro dia levou uma pisada no pé, fez uma bola enorme, mas acho que até logo depois da pisada e da lesão que ele teve, num treino, um negócio assim, ele já estava pronto, pouco tempo depois estava pronto para participar. Mas pelas fotos que a gente acompanhou, parecia que era um negócio que ele não ia voltar tão cedo. E tem muito disso, né? Às vezes tem algo que parece muito mais grave do que é de fato, por conta do inchaço, não sei. E tem outras coisas que são mais silenciosas, que estão piorando aos poucos, e a gente não está dando tanta atenção, né? porque não, ela não aparenta tão grave. E a médio e longo prazo é o que nos tira do esporte, ou da prática esportiva, ou do movimento, né, adequado. Essa lesão do Neymar eu também acompanhei. Ele sofreu um trauma, né, mas não teve nenhuma lesão significativa, né? Lá eles têm as condições de fazerem exames ali, né, já conseguiram um resultado com os exames complementares mais assertivos, e não teve nenhuma lesão instalada ali, somente o edema, né? Então, com o repouso, com a questão do recovery ali após o treinamento, com acelerar aquela redução do quadro inflamatório e a proteção que com certeza ele deve ter colocado na região do pé ali para realizar a partida, ele já conseguiu estar atuando normalmente no dia seguinte, né? Essas questões minuciosas, né, quietas que vêm vindo, vão aumentando, é importante as pessoas ficarem atentas quanto a isso, né? Independente dos tipos de lesões, né? Geralmente questões tendíneas, né, podem aparecer dessa forma, questões de cartilagem podem aparecer dessa forma. Por isso que é importante procurar já um profissional de saúde adequado para estar realizando o diagnóstico assertivo, para já estar orientando a forma de tratamento adequada, para não deixar chegar num quadro, como vocês comentaram, né, de tirar a pessoa da atividade física. Por isso que aquela dorzinha que começa, por exemplo, no joelho, aquela dorzinha na região anterior do joelho que vai aumentando, procurar o profissional só num quadro onde já se encontra agudo, a frustração vai ser maior, porque é um tratamento que demanda mais tempo, a estrutura já está mais lesada, e muitas vezes é uma estrutura que tem um déficit de oxigenação, um déficit de vascularização, né, e demora e demora ainda mais para cicatrizar aquela estrutura. E muitas vezes não é nem possível mais uma cicatrização, né? Então daí vai ter que entrar um trabalho biomecânico para conseguir adequar aquela estrutura a conseguir continuar na atividade física, né? Agora, eu queria saber o seguinte de você. Você começou bem novinho a treinar futebol. Outro dia eu estava ouvindo até sabe que eu gosto de ouvir comentário esportivo, né? Eu quase não gravo nenhuma informação, mas dos times então, mas adoro ouvir o noticiário esportivo. E aí eu estava ouvindo... É uma coisa alegre, né, pra cima? Eu acho que aquele astral, sei lá. E aí eu estava ouvindo sobre justamente o Neymar, que ele anunciou que ele, se jogar a próxima Copa, ele não joga mais, né? Copa do Mundo, ou vai se aposentar. E todo mundo comentando, poxa, mas ele é tão jovem, né? Ele é novo, acho que ele vai fazer 30 anos, é isso? Se não me engano, ele vai ter 30, vai fazer 30 ou 30. E aí o comentarista dizia o seguinte, só que vocês precisam pensar que ele começou aos 5. E ele já alcançou um patamar difícil de mudar, daqui para frente é declínio, né? Então, tem que pensar que realmente ele pode estar cansado de tudo isso, né? Ele pode estar cansado, ele pode pensar, eu não vou declinar, eu vou parar aqui. E esse começo muito cedo traz também responsabilidade ou desbaratina a cabeça do cara, porque ele sempre teve regras demais, etc, etc? Eu acho que as duas questões estão bem envolvidas, mas se fosse colocar na balança as questões de responsabilidades, tem muito mais, né? Muito mais essa questão de você estar sendo avaliado todos os dias, né? Então, por exemplo, um menino de 7, 8 anos, ele tem que treinar, ele não pode sair jogar bola na rua, muitas vezes com os amigos. Ele chega da escola, ele não vai soltar raia lá na pracinha, não, ele vai ter que treinar novamente no outro dia, né? Então, essas responsabilidades que são colocadas nas crianças desde muito cedo, você citou o Neymar, né? É uma questão realmente, eu vejo de uma forma demasiada aqui no Brasil, né? Eu vi uma entrevista esses dias do Alex,
foi jogador do Sim. Coritiba, hoje é treinador da E nós categoria vamos de base do trazê-lo São aqui Paulo. também. Pô, que legal, quero estar aqui no sofazinho assistindo. Onde ele traz que, para ele, os atletas até os 14 anos de idade tem que ser uma brincadeira. Até os 13, 14 anos de idade, não é o que acontece nas categorias de base. Né? É responsabilidades, é dia a dia ali que você tem que receber dura de treinador, você tem que ouvir muita coisa. Uma pressão psicológica também. Uma pressão psicológica, você volta para casa com aquilo, você acorda no outro dia, vai para a escola pensando ainda naquilo que o treinador falou ontem. Né? Então, saber lidar, tem muita gente que consegue lidar com mais facilidade desde muito cedo. Né? Outras pessoas não conseguem lidar de uma forma tão simples. E às vezes não tem, como você falou, não tem apoio psicológico, não tem nada, né? Não. É só... E muita gente, eu vejo assim, por exemplo, ali onde eu moro, eu percebo que tem uma escolinha de futebol do Atlético. Os meninos andam muito a pé para chegar lá, vão e voltam sozinhos. Então eu vejo assim um esforço pessoal deles, né? Às vezes chovendo, eles estão sem não é guarda-chuva. esforço, eles estão brincando de jogar bola, estão Mas curtindo. não é, porque tem essa cobrança, né? É como você falou agora, como o Felipe falou, tem essa... tudo bem, eles curtem, mas tem um peso em cima disso, né? Eu sempre digo assim, né? Eu até brinco com a minha namorada. Hoje, se eu tivesse um filho, eu ia deixar com ele. Quer jogar? Vai. Não quer jogar? Vem pra cá, vamos brincar. Né? Só que se ele perguntasse pro pai dele, será, pai? Será que eu tento? Será que eu não tento? Não. Se ele fosse o novo Neymar, se eu conseguisse identificar isso, eu falava, vai embora, filhão, vai embora. Mas se eu visse que ele vai ser bom jogador como outros tantos, eu contaria um pouquinho da minha história para ele, também deixaria para ele tomar a decisão dele, né? Não ia também cortar o sonho dele, mas eu vejo que é um mundo cruel. Quantos anos você tem? Eu tenho 27. Olha que E tem a política do futebol, né? Tem a política que muitas vezes é determinante. Você coloca aí muitos jogadores no mesmo nível, um patamar bom, a escolha tem que ser feita para vestir uma camisa de uma seleção brasileira ou ser titular em uma partida importante de um clube importante no Brasil, que isso o credencia, né? Tanto é que teve um jogador que passou por aí, conseguiu participar, não teve tão bons resultados, mas isso... valoriza o atleta, né? Valorizou, o garantiu em um clube no exterior. Sim. Então, essa política, dizem que é uma política muito mais pesada do que a política partidária do Brasil, a política do futebol. Porque a política dos cartolas do futebol. Então, tem até um ar meio mafioso, às vezes, né? Sim. Meio assustador. Assustador. Tem coisas que a gente vê, às vezes, no noticiário de crianças que mal se alimentavam naqueles alojamentos, né? Em situação horrível mesmo. Então eu acho assustador. Mais um motivo que eu pensaria 10 vezes se meu filho quisesse ir para algum outro lugar, né? né? Porque até recentemente um clube grande igual o Flamengo, né? Teve aquele episódio do incêndio, né? No alojamento dos meninos, imagine, né? Um clube grande como o Flamengo. Série A de Campeonato Brasileiro, investimento de milhões. Dinheiro ali rodando. As condições que os meninos da categoria de base estavam, né? Triste, né? Como que era? Containers. Agora, veja, eu olhei para você falou do Alex, me lembrou um pouco, assim, você é mais alegre, porque o Alex eu acho ele mais sisudo, assim, né, mais sério. Mas, assim, eu vejo nos dois essa questão de um perfil responsável, que olha para frente, não vê só aquele momento do futebol, etc., né? O Alex construiu uma carreira linda, inclusive, né? Sim. Eu lembro que uma vez a gente fez num programa que eu trabalhava, a gente fez uma entrevista com ele e trouxemos as imagens dele onde que ele jogou? Na Ucrânia, não? Não, Fenerbahçe, da Turquia. Na Turquia. Levantaram uma baita de uma estátua por ele e no dia desse evento, gente, era uma multidão na rua gritando Alex, Alex. Eu fico imaginando como é que para um cara desse lidar com uma situação dessa, assim, né? Tipo, eu sou um simples mortal, mas aquele povo tava fazendo assim pra mim. Ídolo lá, né? É um deus pros turcos, né? Mas não deve ser fácil. Admiro bastante o Alex, né? Agora eu parei mais de acompanhar o futebol, né? Agora eu acompanho mais a fisioterapia, mas ainda gosto de acompanhar alguns atletas que eu enxergava como exemplo. Então o Alex, que eu via que era um cara inteligente. Ele é treinador de base hoje, né? É treinador das categorias de base.
Tem o exemplo também do Zé Roberto, que era um cara também super dedicado à profissão dele, sempre muito correto nas entrevistas que dava. Então, esses exemplos que a gente enxerga dentro do futebol... Dá esperança. Dá esperança. A gente trazer um pouquinho da educação, né, dentro do esporte, igual o João comentou no começo, né? Dá para deixar mais rico essa questão, não é só qualidade ali dentro, né? Sim. Tem, acho que, outras questões que têm que ser abordadas dentro do esporte, que no Brasil, infelizmente, não é tanto assim. Felipe, para a gente terminar a nossa conversa aqui, eu queria aproveitar, né, porque um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam ao envelhecer é a lombar, né, a dor nas costas. Acho que é a primeira dor que quem não se cuida muito fala, não, essa aqui está me incomodando, eu tô, sei lá, a postura tá errada, eu tô fazendo uma coisa, preciso procurar primeiro vai na massagem, né, para depois ir no fisioterapeuta para fazer essa avaliação. Como é que você faria aí um diagnóstico dos procedimentos, né, do que cada pessoa que está nos assistindo agora, precisa por exemplo, fazer, que tem um problema na lombar, na região das costas, lombalgia, né? Isso. A lombar, a gente costuma dizer que quem não teve dor ainda vai ter. Né? É uma brincadeira, mas tem um pouquinho de verdade disso, né? Até eu li algo relacionado na OMS, que soltou uma notícia esses dias, que 80% das pessoas têm ou vão ter dor lombar. No né? mundo, Então, né? no mundo. Então, é uma condição musculoesquelética muito comum, né? E muito incapacitante também. Muitas pessoas são afastadas do trabalho por conta de dores lombares, né? Então, é importante a gente deixar isso claro para o paciente que chega até nós com dor lombar também, que é uma condição multifatorial. Né? Eu não posso condicionar a dor lombar, novamente, do Joãozinho, do Pedrinho, da mesma forma. Né? É multifatorial, eu tenho que entender aspectos biopsicossociais, né? Eu tenho que entender aspectos musculoesqueléticos, eu tenho que entender aspectos emocionais. Vários fatores podem estar ligados a essa lombalgia, né? E quando a gente traz isso para o âmbito clínico dentro da fisioterapia, a avaliação se torna fundamental. E às vezes nem é nada disso, né? Porque tem uma dor que é muito confundida com a lombalgia, que é a dor de quem está tendo, por exemplo, câncer de ovário. Perfeito, não é? Ela tem dor como se fosse na região e nem é, né? Às vezes é uma outra coisa. Eu sempre cito o caso aqui do meu pai, que teve um câncer no pâncreas. Meu pai tratou de uma dor nas costas durante 10 anos. Ele achava que era uma dor muscular nas costas. Exato. E, na verdade, já existia ali um sinal, né, um sintoma que a gente entende que é do... Isso que é legal da riqueza da fisioterapia. Pâncreas. Né? É claro que não é função do fisioterapeuta diagnosticar um câncer, né? Diagnosticar, claro. Né? Mas talvez dizer que não é um problema muscular. Mas a pessoa, muitas vezes, o profissional da fisioterapia é um profissional de primeiro contato. Sim. Né? Muitas vezes a pessoa tem um profissional de confiança. Orientar a investigação, Exato. Isso que é legal, ele não vai no médico, ele vai no fisioterapeuta de confiança. Doutor, estou com essa dor lombar aqui. Né? E o fisioterapeuta, ele tem que estar atento a tudo. Né? Ele tem que estar atento no diagnóstico cinesiológico funcional. Pô, ele faz um movimento, sente dor, faz outro movimento, sente dor, mas aí você olha, poxa, mas... Né? Dentro do diagnóstico, algo não está correto. Lógico, tem vários outros fatores que você tem que identificar na avaliação, mas essa avaliação minuciosa, esse entendimento de quando começou, essa conversa com o paciente se torna fundamental para, a partir daqui vamos fazer um exame complementar, oriento você a buscar um exame de imagem e retorna aqui para a gente... E a visão da osteopatia é muito legal para isso, né? Eu lembro que quando eu fui a primeira consulta no osteopata, eu tive que responder tanta pergunta. Você caiu quando era criança? Putz, como é que eu vou lembrar agora? Daí você começa a lembrar uma coisa, a mãe contou que eu caí, e eu caí mesmo da escada quando eu tinha 1 ano. Aí eu lembro que eu contei isso depois, isso é importante, escreveu lá. Então ter essa visão global aí da pessoa, tanto em relação ao passado quanto aos sintomas que está sendo apresentado, eu acho muito legal, muito rico da osteopatia que você está aí se especializando. Mas antes de finalizar, João, só queria que você desse uma dica para os jovens que ficam no celular o dia inteiro assim, e a gente já vê essa projeção de cabeça. Que oriento a realizarem atividade física. Né? Menos celular e um pouquinho mais de atividade física. Né? A questão postural que você tinha comentado, né, Vanusa? Não é só aquilo lá, menina, arruma essa postura. Não é simples assim. Né? Criar esse hábito, essa consciência corporal inadequada,
criam repertórios em certas musculaturas que não são as adequadas, né? Então, uma musculatura profunda que precisava ser tônica, precisava ser uma ação antigravitacional, ela está fraca. Muito tempo no celular, não faz nenhuma atividade física, cria essa cifose na região da corcunda aqui, ó, chamam de famosa corcunda, né? Na região torácica, e aí pensa que é só se corrigir, não, tô bem. Passa 2 minutos, volta, tá na mesma posição. A torção do ombro, né? Então entra aquelas questões de existem músculos e músculos. Tem músculos que têm funções posturais, tem músculos que têm funções de movimento. Então não adianta você tentar arrumar a postura com uma musculatura que tem função de movimento. Você tem que arrumar sua postura com musculatura que tem função antigravitacional, função tônica. Então o que eu orientaria a eles é que menos celular e mais atividade física para melhorar suas posturas aí também. Muito bom. Legal, Felipe. Muito obrigado pela presença aqui, cara. E volte sempre. Mande informações pra gente aqui. Pô, eu que agradeço estar aqui com vocês. Enriquecedor o debate aqui. Bacana. Muito gostoso. Uma delícia ver esse sorrisão, né? Uma pessoa que tem uma simpatia gostosa. O Felipe ele parece um pouco o Alexandre Pires, né? Ele é mais bonito, já comentei isso. Ele não gosta que eu brinque. Olha, com vergonha. Obrigado. Obrigada, Felipe. Obrigada, João. Tchau, pessoal.